Bom dia, irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta manhã de domingo. Nós estamos aqui hoje para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Sinai, neste mês, que é um mês especial para a escola bíblica dominical, para nós que somos, batistas, é o mês da escola bíblica dominical. Aqui na nossa igreja nós estamos trabalhando sobre o tema Transformai-vos. Transformai-vos é o tema da nossa escola bíblica dominical neste mês de abril, que nós estamos estudando também a epístola de Paulo aos Efésios. E o nosso tema para este mês o texto-chave é Efésios, capítulo 4, dos versículos 22 ao versículo 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A transformação, transformai-vos, esse é o nosso tema então para este mês de abril, que é o mês da escola bíblica dominical. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos esta lição, a lição de número 2 do estudo do livro de Efésios. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos teus feitos em nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo teu plano de redenção já em execução desde a fundação do mundo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para, Senhor, se despir da sua divindade e, sendo homem, morrer naquela cruz para a redenção, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, nós não merecíamos nada disso, mas isso, Senhor, é a prova do teu amor para conosco, porque mesmo nós sendo pecadores, falhos, mortais, o Senhor nos amou primeiro e o Senhor deu o seu Filho que se entregou na cruz por nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque desde a fundação do mundo o Senhor nos escolheu para sermos teus servos e nos separou como povo santo para o louvor da tua glória. Pai querido, Pai amado que está nos céus, eu te peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor ilumine, Pai, as nossas mentes, nosso espírito para aprender mais de ti e que nada, Senhor, absolutamente nada do que seja falado seja para a honra ou glória do ser humano, da pessoa que fala, mas que seja somente para o louvor da tua glória, para a edificação do corpo de Cristo. Pai, que as palavras aqui ditas sejam não de mim mesma, mas, Senhor, palavras do teu Espírito Santo. Muito obrigada, Deus, mais uma vez, pela tua palavra que foi deixada para nós como um guia, Senhor, como um bálsamo para as nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estudar e de conhecer cada vez mais o Senhor. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de falar de Deus para as pessoas que querem ouvir. Em nome de Cristo é que eu oro, grata no meu coração. Amém, amém. Então, irmãos, na aula passada, na primeira aula, nós vimos a parte introdutória da epístola de Paulo aos Efésios, Naquela oportunidade nós estudamos sobre o título da carta, nós estudamos sobre a sua autoria e data, também o que estava acontecendo no contexto histórico social da época, a quem essa carta foi destinada. E estudamos também, vimos de maneira breve, os conteúdos que serão trabalhados nesses domingos em que nós estaremos estudando a epístola de Paulo aos Efésios. Hoje, então, nós vamos começar esse mergulho, na epístola de Paulo aos Efésios. Vamos
fazer o estudo de todo o restante do capítulo 1. Na semana passada lemos somente a partezinha introdutória, o prefácio e saudação. Hoje nós iniciaremos com todo o capítulo 1. Desculpa, irmãos. Nós vamos fazer a leitura do texto. Leremos todo o texto porque é importante. Eu quero sugerir que os irmãos leiam a Epístola de Efésios em casa. São somente 6 capítulos, né? Os irmãos podem ler mais de uma vez. Os irmãos certamente serão edificados com a leitura desse texto. É um texto muito rico em doutrina, em conhecimento, muito importante para a edificação da igreja. Um livro que traz lições profundas para a Igreja de Cristo, né? Esse livro também é muito ligado com a carta de Paulo aos Colossenses, que nós estudaremos depois dele, mas que os irmãos também já podem começar a fazer sua leitura. Gostaria de relembrar também, antes da leitura do texto, que nós já voltamos às nossas aulas presenciais na Escola Bíblica Dominical. Estamos já com uma classe de adultos, ainda com as vagas restritas, e por isso continuamos também aqui no online, mas já estamos também no presencial com todas as classes em funcionamento. Sejam bem-vindos à nossa classe presencial também. Vamos então à leitura bíblica, Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo de 3 até o 22. Efésios capítulo 1, de 3 a 22. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que
tudo enche em todas as coisas. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Que texto lindo, né? Esse louvor que Paulo escreve aqui nos primeiros versículos, essa doxologia, esse hino de adoração escrito por Paulo. Então nós vamos estudar um pouquinho as partes desse hino de louvor escrito por Paulo aqui no primeiro capítulo de Efésios, nos versos de 3 a 16, né? Esse texto ele é dividido, é um hino de louvor. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse hino de adoração que Paulo faz a Deus, ele é dividido, a sua estrutura ela é dividida em 3 partes. Ele é dividido em o plano de Deus, a obra do Filho e o ministério do Espírito Santo. Então Paulo louva a Trindade nesse texto, nesse cântico de louvor que Paulo faz aqui no capítulo 1 de Efésios. Ele faz menção tanto ao que Deus planejou fazer, a consumação, não é, dessa obra em Cristo, esse plano na obra de Cristo, e o ministério do Espírito Santo que acontece agora em nós. Então vamos ver o que aconteceu. Primeiro, Paulo fala do plano de Deus, o plano de Deus que foi traçado no início de tudo. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 3 e verso 15, né? Quando é a primeira menção, na verdade, Gênesis capítulo 3 e verso 15, é a primeira menção na Bíblia a esse plano de redenção do Senhor Deus em nossas vidas. Logo após o pecado, né? Quando Deus vai confrontar as pessoas, né, os personagens que estiveram ali presentes na queda, e quando Deus então confronta a serpente, no versículo 15, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na Bíblia diz que a serpente, no caso aqui, Satanás, feriria o calcanhar de Cristo, é porque Cristo precisaria morrer, né? Aqui é uma menção da morte de Cristo. Mas o próprio Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Jesus Cristo sim foi ferido, mas ele não ficou morto. A morte não teve poder sobre ele. Ele ressuscitou. E a ressurreição também é parte da obra, parte essencial da obra redentora de Cristo. Então, o plano de Deus, essa é a primeira menção lá em Gênesis, começa a ser traçado ali. Na verdade, já estava traçado, mas começa a ser colocado para nós, né, lá no texto de Gênesis, ali quando ele diz: olha, haverá redenção. O filho da mulher, a descendência da mulher virá para redimir. Ele vem. E toda a Bíblia, toda a história bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela alguns pregadores costumam dizer que uma linha vermelha, né, perpassa por toda a Bíblia, ou seja, o sangue de Cristo, né? Em toda a Bíblia a gente vê menção, figura, tipo da redenção que acontece em Cristo Jesus. Então, em Gênesis capítulo 3 e verso 15, é quando a Bíblia primeiramente faz uma menção desse plano de Deus, esse plano de redenção em Cristo Jesus, que ele enviaria alguém que seria o Redentor, que pisaria na cabeça da serpente. No versículo 11 aí do texto que nós estamos lendo, no versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, é fato também que Deus nos separou, né, com um propósito. Ele tem um propósito quando ele pensou, quando ele imaginou a igreja, o corpo de Cristo. Ele disse: eu quero que esse povo seja um povo santo. Eu quero que esse povo seja um povo irrepreensível. Eu quero que esse povo seja um povo diferente.
Foi para isso que Deus nos escolheu, foi para isso que Ele nos separou. Um povo santo, um povo santificado, um povo generoso, um povo de coração generoso para o louvor da glória de Deus. Né? Nós precisamos, amados, ter um comportamento neste mundo, um comportamento diferente. Né? Antigamente, as pessoas diziam assim, não, fulano ali, ele é cristão, olha, já dá para ver pelo comportamento dele. Hoje parece que nós nos orgulhamos em não ser diferentes. Nós não queremos ser diferentes. Nós não queremos que as pessoas vejam a nossa diferença. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser separados. Algo que é diferente, que as pessoas olhem e digam, puxa, aquela pessoa ali, olha como ela se comporta, olha como ela transita no mundo. Ela não é igual aos outros, ela tem uma coisa diferente. O que será que tem diferente? Vamos perguntar, para que as pessoas se sintam atraídas para o Cristo que nós revelamos. Mas essa diferença não é porque eu ou qualquer outro irmão somos melhores do que as pessoas que estão ao nosso redor, mas porque Cristo vive em nós, Cristo habita em nós. Então, irmãos, o que esse plano, né? O que esse plano de Deus traz para nós, né? O que esse plano faz? Deus planejou, como ele diz aí no versículo 5, nos separou para a adoção de filhos. Agora observe que ele diz assim, por meio de Jesus Cristo. E aí a gente já vai entrar na obra de Cristo. O plano de Deus era que a redenção fosse através de Cristo. Não na minha própria força, não na força do irmão, não porque eu sou melhor, o irmão, a irmã é melhor, mas porque Cristo é quem é o meio. A morte de Cristo na cruz é que faz essa ponte para a redenção. E a primeira figura que o apóstolo Paulo coloca aqui, amados, é a figura da adoção de filhos. Se nós utilizarmos as nossas leis no Brasil, quando alguém adota uma criança, o nosso ordenamento jurídico, quando alguém adota uma criança, essa criança passa a ser parte da família, com todos os direitos e deveres que um filho natural teria. Não é verdade, irmãos? Mas neste momento que o texto bíblico foi escrito, que a figura foi usada, isso tinha um peso ainda maior, porque foi na época ainda que havia um domínio romano naquela região, e para os romanos existia algo chamado de pátrio poder. O pátrio poder, ou seja, o pai tinha todo o poder sobre o filho, poder inclusive de vender o seu filho, de condenar a uma prisão, por exemplo, se ele fizesse algo errado, mesmo este filho sendo um homem adulto. Então, quando alguém adotava uma criança, seja para dar continuidade à família, porque não tinha filhos, por alguma razão, quando adotava, aquele menino, mesmo que ele já fosse grande, ele era como se apagasse toda a existência dele anterior, inclusive as dívidas, e ele passava a ser parte da nova família, com todos os direitos e deveres, né? A vida anterior era apagada. E é isso que Deus planejou fazer conosco em Cristo. Apagar nossa vida anterior e nos tomar como filhos, com todos os direitos e deveres. Nós somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. E aí a gente já entra então, irmãos, na obra de Cristo. Olhe bem, o hino que Paulo canta aqui, ele faz menção tanto ao plano de Deus, que nós já vimos, né, nos separar como um povo santo, um povo irrepreensível, através do próprio Cristo, enviando também o Espírito Santo. Tá tudo interligado. Nós não podemos falar do plano de Deus sem falar da obra de Cristo, sem falar do ministério do Espírito Santo, né? Uma coisa depende da outra, elas são coisas extremamente interligadas. Só estamos fazendo essa divisão em termos didáticos para que a gente possa compreender. E então vem a obra de Cristo, continuando aí a obra de Cristo, né? No versículo 7,
no qual Jesus Cristo, né, temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a redenção, o que é redimir, irmãos? O que é redimir alguém? Redimir é quando eu resgato aquela pessoa, eu pago a sua dívida, eu tomo para mim a dívida que ela do outro, ela passa a ser minha e eu pago completamente e aquela pessoa não tem mais dívida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ele pagou o preço. Quando eu era jovem na igreja, cantava assim um coro que dizia: Jesus pagou o que não devia, eu devia e não podia, eu precisava de alguém para me salvar. E agora louvo a sua graça inefável. Jesus pagou o que eu não podia pagar. Jamais poderíamos pagar, jamais poderíamos dar o preço que Deus estava cobrando, que era uma vida sem mácula, alguém que fosse sem pecado. Somente Jesus Cristo, só Ele, mais ninguém poderia ter pago esse preço. Então Jesus, Ele nos deu a redenção, Ele pagou o resgate. E através disso, Ele nos concede o seu perdão. Através da redenção, Ele nos concede o seu perdão. Ele nos dá também a libertação. É por isso que nós costumamos dizer que nós somos livres em Cristo. E tudo isso, irmãos amados, é porque Ele fez isso de acordo com a riqueza da sua graça. Porque Ele é gracioso para conosco, né? Ele é gracioso. Ele pagou a dívida. E a redenção em Cristo é mais do que simplesmente pagar uma dívida. É pagar uma dívida que eu não tinha absolutamente condição de pagar. Não é uma dívida que eu poderia pagar mesmo que fosse em 5, 10, 15 anos, mas uma dívida que eu absolutamente tinha condição de pagar. E para além da redenção, existe também o perdão, o apagamento da dívida. Jesus me redimiu e apagou completamente aquela dívida. Essa é a obra de Cristo em nossa vida. E isso Ele faz, para além disso, além de me redimir, além de perdoar e libertar, Ele concede sabedoria. Olha no versículo 9. Aí no versículo 8 ainda, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E aí vão estar entrelaçados dois conceitos bastante interessantes, que é a ideia da sabedoria e da inteligência, se a gente pode assim chamar. Ou seja, a sabedoria como conhecimento teórico e a sabedoria na vida prática, né? A sabedoria, porque a gente já viu tantas pessoas inteligentes, né? Irmãos, muito inteligentes, mas cuja vida prática é embolada, né? É toda enrolada, como a gente diz numa linguagem popular. Mas o que Paulo está dizendo é que a redenção em Cristo, a remissão dos pecados, o perdão que Deus nos dá, Ele ainda derrama sobre nós sabedoria e prudência. Ou seja, nós podemos conhecer Cristo intelectualmente e isso vai produzir em mim um comportamento, um lidar com o próximo, um viver a vida prática de maneira prudente, de maneira sábia, né? De maneira sábia. É isso que Deus está nos prometendo, que Ele vai nos conceder sabedoria e prudência. A sofia, né? Que é a questão do intelecto, e a sabedoria prática também. Então, irmãos, Jesus é o centro de tudo. Jesus, Ele é o centro de tudo. Ó, como diz o versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Tudo vai, Cristo é o centro de tudo. Ele é
sustentáculo da igreja, ele é a cabeça da igreja, né? É ele o cabeça da igreja, é ele quem lidera, é ele quem comanda, ele está sobre tudo. Essa é a obra de Cristo, então, em nossas vidas, amados. Esta é a obra de Cristo em nossas vidas. Então, qual seria, irmã Soraya, a obra, o ministério do Espírito Santo, né? Qual seria o ministério do Espírito Santo? Nos versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui Paulo traz também duas figuras, né? Duas metáforas muito interessantes para o Espírito Santo de Deus. A primeira é o selo. Hoje em dia nós ainda usamos o selo, mas antigamente o selo tinha uma importância muito maior do que ela tem hoje, né? Era aquele feito de cera, e o selo, ela era uma garantia da procedência, de onde surgiu aquilo, de onde veio aquela encomenda, aquela carta, aquela comunicação. E era também, dava a ideia de pertencimento. Quando alguém selava um documento e está dizendo, olha, eu sou o responsável, esse documento me pertence, sou eu que estou dando a garantia da veracidade daquele documento, né? Então, os reis tinham, os governantes tinham um sinete no anel, colocava-se a cera quente e marcava-se na cera o anel daquela pessoa, dando a garantia, isso é meu, isso me pertence. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo é essa marca de que nós pertencemos a Deus. E ele também é o penhor, né? O penhor era um valor monetário que era dado a alguém como garantia de um processo de compra e venda. Alguém comprou uma propriedade. Então eu dava uma parte do dinheiro, aquele é o penhor, como garantia de que eu pagaria o resto para então ter o bem. E é isso que Deus faz com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é aquela parte dada a nós como garantia de que ele vai nos resgatar, vai nos levar completamente, que nós já pertencemos a ele, né? E no momento certo nós estaremos com ele, como ele diz aqui no versículo 14, até ao resgate, quando ele virá para nos resgatar completamente. E quando o Espírito Santo sela, e ele é o penhor, ele habita em nós, ele está em nós, e é ele quem santifica, é ele quem encoraja, é ele quem impulsiona, é ele quem abre os nossos olhos para agir com prudência, é ele quem habita em nós e nos dá força para prosseguir. É o Espírito Santo, né? Ele é o Consolador, como Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, quando ele prometeu, eu vos enviarei o Consolador. Eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês têm com vocês o Consolador. É isso que Deus é para nós. O Espírito Santo é para nós. Ele é o Consolador. Ele é quem está, quem habita e quem cuida de nós também. Queria chamar a atenção também dos irmãos nesse versículo 11 do texto que nós estamos lendo, quando ele diz assim, ó, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse verbo fazer que está aí nesse texto é a ideia de que Deus é o início de tudo. Tudo nasce em Deus. É Deus quem digamos assim, a energia que dá início a tudo. Não é o fazer no sentido de cozinhar, de construir, mas no sentido de dar origem a tudo. É Deus quem faz todas as coisas, é Deus que é a origem de tudo, conforme o conselho da sua vontade. Então nós já vimos, irmãos, que na sua estrutura, esse hino de louvor que Paulo faz aqui nessa primeira parte do capítulo 1 de Efésios, ele está glorificando, ele está louvando a Deus pelo plano que ele teve, que o Deus Pai teve, pela obra do Deus Filho e pelo ministério do Deus Espírito Santo. Então ele está
louvando a Deus, e aí a gente entra no tema desse hino, dessa doxologia. O tema desse hino é a majestade e a bondade de Deus. E essa majestade e bondade do Senhor, esse plano traçado por Deus em Cristo Jesus e com o selo do Espírito Santo, ele concede a nós que somos a igreja uma série de bênçãos. Uma série de bênçãos, irmãos amados. E essas bênçãos vão ser descritas por Paulo nessa oração que ele faz na parte final do capítulo, né? A partir do verso 15, Paulo faz uma oração pelos crentes a quem ele se dirige, né? Uma coisa também que nós vamos chamar a atenção, ele está escrevendo a um povo, o povo de Éfeso era um povo gentil, né? Ele está escrevendo à igreja de Éfeso, essa igreja que era formada por pessoas não judias. E ele fala assim, ó, nós, os que, no versículo 12, nós, os que de antemão esperamos, provavelmente ele está se referindo aos judeus, porque aos judeus foi dada a profecia de que Cristo viria. Esperamos em Cristo, em quem também vós, os gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Ou seja, aqui Paulo está mais uma vez afirmando, essa era uma preocupação muito grande de Paulo, ele está mais uma vez afirmando que o evangelho que outrora havia sido prometido unicamente aos judeus, ele está se expandindo, ele agora não é mais só dos judeus, mas ele é dos gentios também, como nós, e que o selo do Espírito Santo também está em nós. Ser selado pelo Espírito, ser habitado pelo Espírito, não era um privilégio somente do povo judeu, que já esperava de antemão, mas era um privilégio de qualquer um que fosse redimido em Cristo Jesus. Então vamos falar um pouquinho agora das bênçãos, as bênçãos que nós recebemos por termos essa redenção em Cristo e esse selo e penhor do Espírito Santo de Deus. Versículo 15, né? Paulo começa, versículo 15 e 16, ele começa dizendo aos irmãos que ele está sempre orando por eles. E aí, irmãos, eu queria, não uma exegese, não um estudo do texto, mas um alerta, né? Que nós oremos uns pelos outros. É importante quando a igreja ora, né? É importante quando a igreja se ajoelha nas madrugadas. É importante quando a igreja, nos cultos de oração, se dedica a orar uns pelos outros. E não precisa, amados, embora isso seja bom, mas não precisa que alguém fique de pé e peça uma oração. Aí, olhou, viu um irmão na igreja, ore por aquele irmão. Nossa igreja é grande, a gente não vai ter talvez condição de orar por todo mundo, mas Deus tocou no seu coração para orar por alguém na igreja, ore por aquela pessoa, ore pela igreja como um todo, ore pelos pastores, ore pelos irmãos do Ministério de Louvor. Muitas vezes as pessoas que estão à frente, elas são diretamente atacadas por Satanás, porque se alguém que está à frente cai, a probabilidade de levar consigo outras pessoas é muito grande. Satanás sabe disso, Satanás sabe das nossas fraquezas. Então, irmãos, ore por aqueles que estão à frente, pelas lideranças nas igrejas. Ore pelo vizinho seu que é da igreja. Ore pelo seu vizinho que não é da igreja, pela sua salvação em primeiro lugar. Mas ore. Paulo diz no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós fazendo menção de vós nas minhas orações. Fazer menção é dizer o nome, né? Seja detalhista com Deus. Deus gosta dos detalhes. Então, ore. E se você, irmão, sente que precisa de mais pessoas orando por si, peça que as pessoas orem, né? Irmão, ore por mim, eu preciso. E diga qual o motivo, né, que você precisa de oração. A pessoa precisa orar especificamente por um pedido, né? Um parênteses que eu gostaria de fazer aos irmãos, né? A oração também, a gente vai falar mais um pouquinho. A oração são os recursos, né? Eu já pulei a bênção para os recursos que nós temos. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Então, uma característica, amados, que nós temos aqui como igreja, o versículo 15 fala sobre isso,
Paulo diz assim, ó, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, né? No livro de Apocalipse, quando João escreve às igrejas da Ásia, ele escreve a igreja de Éfeso e ele elogia a igreja de Éfeso também, né? Então essa era uma igreja, claro, ela teve o seu problema, mas era uma igreja boa. E Paulo está dizendo aqui a esta igreja, olha, eu tenho ouvido da sua fé em Cristo. Eu tenho ouvido como vocês são cuidadosos com a fé, que vocês têm verdadeira fé em Cristo. E eu tenho ouvido também do seu amor para com todos os santos. São duas marcas que nós precisamos ter. A fé salvadora em Cristo, a relação na vertical e a relação na horizontal. E o amor para com todos os santos. O cuidado com o outro, a preocupação, né? Nós precisamos ter esse relacionamento também. Mas vamos falar um pouquinho das bênçãos, né, que Deus nos deu em Cristo. Já falamos que Jesus Cristo nos redime, né? Então, uma bênção que nós temos, irmãos, é a bênção da redenção. Imagine, nós somos pecadores, sim. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa tendência é para o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo nos redimiu e com isso nós ganhamos a redenção. Isso é para que nós glorifiquemos, isso é para que todo dia nós amanhecemos cantando e louvando, porque Ele nos redimiu. Nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça, para nos limpar. Ele também nos deu, nós já mencionamos, Ele nos deu sabedoria e prudência. Ah, mas por que tem tantos crentes que não agem com sabedoria? Porque não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque estão extinguindo o Espírito Santo que habita em vocês. Porque não estão estudando a palavra. Não estão buscando o conhecimento de Deus. Porque se nós estivermos andando com Deus, nós teremos sim, nós viveremos sim em sabedoria e prudência. Ouça, irmão, ouçamos a voz do Espírito Santo, para que saibamos como andar, como entrar e como sair. Outra bênção também é a santa herança, né? Nós recebemos uma herança, né, de Deus. Nós temos herança com Deus, né? A herança da salvação em Cristo, a herança da santidade em Deus. E além disso também, cada um de nós tem o seu dom no Espírito. No versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa é uma bênção que a salvação em Cristo nos dá. Nós temos a vida eterna. Esta é a nossa herança, a vida eterna em Cristo. E o dom do Espírito Santo é a capacidade, o potencial que Deus nos deu no momento que nós cremos em Cristo como Salvador, para servi-lo, para adorá-lo, para o louvor da sua glória. Irmãos, na oração de Paulo, que está registrada aí nos versículos 17 em diante, nós podemos ver alguns aspectos da oração que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Primeiro, na oração ele dá graças, né? Ele rende a Deus ação de graças pelos irmãos, por quem eles são, pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pela obra de Cristo em sua vida. Então, esse deve ser o nosso modelo de oração. Primeiro, fazer ação de graças. Em seguida, a súplica. O texto bíblico fala em orações e súplicas. Então, são coisas que são distintas. É claro que a súplica é um tipo de oração. Então, a oração ela pode ter ação de graça. A oração ela pode ter súplica. Muitas vezes nós só lembramos da súplica, né? Mas ela precisa ter esses aspectos também de ação de graça e de súplica. E, por último, nós temos também o recurso da adoração e do louvor, que deve permear a nossa vida inteira. Adoração e louvor deve fazer parte, deve ser do levantar ao deitar. Nossa vida precisa ser uma adoração e louvor constante a Deus. No versículo
no versículo 14, né? Ele diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No versículo 6, era esse que eu estava realmente procurando, no versículo 6, que fala que nós somos criados para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Todos os dias, todo o tempo, a nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é mais um recurso que nós temos. Irmãos, para que nós possamos finalizar então o nosso estudo nesta manhã de domingo, precisamos entender que todo o plano de Deus, tudo isso que nós falamos hoje está centralizado em Cristo. A obra da redenção está centralizada em Cristo. É Cristo o centro de tudo, né? Vamos ler os versos restantes, no versículo 20 diante. O qual, vou ler do 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo. E aí ele fala a importância da ressurreição, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, seria vã a nossa fé, porque ele seria exatamente igual a qualquer um outro profeta que existiu. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. E a Bíblia diz, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Então Jesus Cristo está acima e é a sua ressurreição que o coloca nessa posição de exaltação. Filipenses diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, a obra é centralizada em Cristo e Cristo é exaltado. Lembrei de um hino que nós cantávamos, né? Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado, ele é exaltado, a Bíblia exalta, Deus exalta Cristo, a sua obra, ele é o centro de tudo. Ele tem um domínio universal, no versículo 21, e domínio, né? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Irmãos, debaixo dos pés, Cristo está acima de tudo. Deus quis que assim fosse. A obra redentora de Cristo faz com que todas as coisas vão, né, até Ele, vão em direção a Ele, e Ele é o centro de tudo. E Ele tem preeminência também sobre a igreja, Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o seu corpo. O deu à igreja, a qual é o seu corpo. E Deus é aquele que tudo enche, assim diz o texto. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, Deus dá a Adão e Eva a incumbência de crescer, multiplicar e encher a terra. Capítulo 1, Gênesis, e versículo 28, diz assim, ó. Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas aqui em Efésios capítulo 1 e verso 23, ele está afirmando, quem enche todas as coisas é Deus. Adão e Eva não podiam encher a terra, porque somente Deus em Cristo é capaz de encher todas as coisas.
Meus amados irmãos, esse hino de louvor que o apóstolo Paulo faz nesse capítulo 1 do livro de Efésios já tem muitas coisas para nos ensinar. Já nos ensinou muitas coisas. Já nos mostra que Deus tem um plano. Que esse plano já foi cumprido em Cristo. O plano da redenção. Que a obra de Cristo, o que Cristo faz é redimir. É a redenção, o perdão, a libertação da sua igreja, do seu povo, que esse povo é selado e marcado pelo Espírito Santo, que é o penhor da herança que nós temos em Deus. Esse hino, essa parte da Bíblia, esse texto é um louvor da glória de Deus. Depois Paulo nos aponta as bênçãos que nós recebemos por termos sido redimidos em Cristo. E essas bênçãos são a redenção e o perdão, a sabedoria e a prudência, a herança que recebemos em Deus e o dom do Espírito Santo. E para além das bênçãos, nós temos os recursos com os quais podemos nos achegar a Deus. Os recursos da oração, da ação de graças, da súplica e da adoração do louvor. E ele afirma mais uma vez no final do capítulo que tudo está centrado em Cristo, que ele tem o domínio sobre todas as coisas e ele é o cabeça da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe, amados. Nesse domingo nós possamos continuar então louvando a Deus logo mais na igreja. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo teu plano redentor. Sem ele nós estaríamos perdidos. Muito obrigada, porque o Senhor nos enviou, o Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar, para nos libertar, para nos redimir. Ó Deus, dá-nos, por favor, sabedoria e prudência. Ajuda-nos a ouvir a Tua vontade. Muito obrigada pelos recursos especiais que o Senhor nos dá. Em nome de Cristo, Teu Filho, é que eu oro. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.